Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Gustavo. E lembra, eu ajudo você, consultor ambiental, a se tornar um profissional completo utilizando o geoprocessamento como ferramenta. No vídeo passado, a gente falou de 5 pontos onde o geoprocessamento resolve um problema para você. Se você ainda não assistiu, volta um pouquinho aí e assiste para você aprender um pouco sobre isso. Porque hoje nós vamos falar do primeiro ponto que foi abordado lá, que foi o planejamento de campo. Nós vamos fazer hoje na prática, eu vou mostrar para vocês ponto a ponto, produto a produto que nós podemos gerar e utilizar para a nossa atividade de campo. Eu vou mostrar para vocês do início ao fim, ferramenta por ferramenta. Então vem comigo, eu elaborei um exemplo aqui bem específico de uma atividade para a gente fazer. Vocês vão ver tudo que é gerado, aquilo que pode ajudar a gente a executar nossa atividade de campo com maior segurança. Tá bom? Então vem comigo que a gente vai aprender um pouco hoje agora na prática, gente. É na prática mesmo. E para começar, pessoal, nós vamos falar das nossas fontes de dados, aonde nós encontramos parte dos nossos dados, parte de informações que vão auxiliar a gente, que vão ajudar a gente a compor o nosso planejamento, e onde nós vamos encontrar essas informações. Então, a primeira fonte de dados, talvez uma das principais, é através do IBGE, que é hoje o instituto que gerencia a Base Cartográfica Nacional. Nele nós vamos encontrar as bases a nível nacional, algumas a nível estadual também, que é a nossa base contínua, base cartográfica contínua dos estados. A gente vai encontrar hidrografia, vai encontrar rodovias, divisão político-administrativa, a gente vai encontrar diversos tipos de informações que podem nos auxiliar. Por exemplo, se eu precisar ter acesso à divisão municipal do estado que eu estou trabalhando. Porque eu vou trabalhar em um município específico, eu preciso saber suas divisas, quais são os municípios que conflitam com ele, que são confrontantes, aliás, não conflitam, são confrontantes com ele, para poder planejar minha atividade. Então, eu vou encontrar essas bases no sistema do IBGE. Aqui a gente tem o link, que eu vou deixar para vocês aí na descrição. A gente pode acessar aqui diversas bases de vários anos. A gente tem arquivos raster, a gente tem inclusive até mapas em PDF, que a gente pode, porventura, extrair alguma informação dele, se for importante, imprimir, levar ele para campo. Então aqui a gente tem a nossa principal referência hoje a nível nacional de base cartográfica. No IBGE é onde a gente também encontra outras informações que podem nos ajudar. Por exemplo, a RBMC, que é a nossa Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, aonde tem todos os nossos pontos homologados ao longo aí de todo o nosso Brasil, para que a gente possa utilizar para referenciar algum levantamento topográfico que venha a ser feito. Então, aqui a gente também consegue obter essas informações. Outra coisa também que é importantíssima que a gente consegue no IBGE é os dados censitários. O IBGE é quem promove o censo nacional, então nele também nós vamos ter acesso a isso. E hoje, especificamente, por exemplo, no Censo Agro, a gente tem algumas informações muito interessantes. Talvez vocês não conheçam, não sabiam que o IBGE disponibilizava esse tipo de informação. É a localização, a coordenada, não só a coordenada, o arquivo vetorial, o KML, de todos os locais que foram visitados pelos agentes do IBGE na elaboração do Censo Agro. A gente tem isso agora de 2017, a gente tem em 2006 também. Isso pode com certeza ajudar você em algum momento da sua atividade de campo, localizando, identificando aí alguns pontos na zona rural, algumas propriedades que você venha precisar visitar. Então a gente encontra aqui, além de encontrar também os dados próprios do censo, as tabelas, que isso a gente pode linkar alguma informação, pode levar isso impresso, se a gente for fazer algum trabalho de entrevista na zona rural, a gente pode utilizar isso como referência. Então, pense que o IBGE é uma grande fonte de dados, de informação, de insumos para a gente poder trabalhar. Uma outra fonte importante que nós vamos falar hoje é o Topodata. O que é o Topodata, pessoal? O Topodata é um produto desenvolvido pelo INPE a partir das imagens SRTM. SRTM é um projeto americano, onde ele fez a identificação da elevação de todo mundo através de imagens raster, imagens
de elevação, como eu gosto de falar, a gente pode chamar de modelo digital de elevação, de terreno, a gente tem alguns termos mais técnicos, mas não vou entrar muito, vamos dizer, na terminologia do que é, mas é uma imagem de elevação, onde apresenta o relevo da região. Porém, essa imagem do SRTM, ela possui hoje uma precisão de 90 metros, ela tem um pixel de 90 metros, ou seja, em um quadrado de 90 por 90, ele atribui uma cota única topográfica para aquilo. Então, para alguns produtos, isso não é aplicável, a gente não pode utilizar. A gente não vai obter um produto, um resultado interessante. Então, o que o INPE fez? O INPE, a partir dos dados SRTM, se a gente até buscar aqui, navegar dentro do site, você vai conseguir ver como foi feito esse trabalho. E o INPE processou esses dados e gerou uma imagem com um pixel um pouco melhor, um pixel de 30 metros para todo o Brasil, e disponibilizou isso de forma gratuita. Não só a imagem, vamos dizer, a imagem base, como também alguns outros produtos derivados dessa imagem, como curvas de nível, declividade, dentre diversos outros que ele tem disponível gratuito, que a gente pode utilizar como fonte de dados. Outra fonte de dado importante que a gente tem são as bases cartográficas estaduais. Alguns estados disponibilizam essa base, alguns estados têm isso mapeado. Um exemplo para vocês é o estado de Goiás, que tem aqui o CIEG, onde a gente pode baixar a base cartográfica do estado inteiro, numa escala muito boa, por sinal, onde ele tem dados de pedologia, geologia, geomorfologia, curvas de nível, hidrografia, rodovias, diversas outras informações que podem nos ajudar aí a compor o nosso planejamento. Então a gente começa primeiro entendendo onde a gente pode buscar esses insumos. Então, pessoal, partindo agora para a nossa parte prática mesmo, eu vou simular aqui um possível estudo que a gente vai fazer, tá bom? Para que eu faça o planejamento junto com vocês aqui. E não quer dizer que você vai utilizar só essas informações que eu estou colocando, até porque é um exemplo hipotético, é um exemplo de um estudo muito específico, mas isso pode dar um norte do que o GEO pode te ajudar, pode direcionar você à sua atividade. Vamos pensar numa região, nós temos ali uma área de estudo no município do estado de Goiás, onde eu preciso fazer um diagnóstico ambiental dele. E nesse diagnóstico, o diagnóstico exige que eu faça coleta de água, coleta para monitoramento de qualidade da água. Eu preciso fazer algumas sondagens nessa região para identificar o tipo de solo que existe na região, partindo do princípio que a base cartográfica existente não é suficiente, não é precisa para que eu identifique. E o projeto diz que eu preciso desse solo, eu preciso de pontos dentro da área a cada 500 metros, um grid mais ou menos nessa estrutura. E eu preciso também me orientar dentro desse estudo, dentro desse local, para poder realizar essa atividade em campo, essa sondagem. Eu vou precisar, além dos pontos, eu vou precisar dessas coordenadas também, caso eu precise buscar elas, inserir elas no meu equipamento de GPS ou em algum outro tipo de programa durante a minha atividade de campo. Ok? Então é um exemplo bem simples, bem básico, mas que vai mostrar algumas ferramentas e eu vou mostrar para vocês na prática como fazer isso. Tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é fazer aqui o download das bases que eu possa precisar lá. Nesse caso, eu vou precisar primeiramente dos meus rios, porque eu preciso ter uma noção já inicial de quantos córregos possuem dentro da minha área de estudo, para eu poder fazer a seleção dos pontos, dos melhores pontos de coleta de para monitoramento de qualidade da água. Então aqui, como é do estado de Goiás, aproveitando aqui o exemplo, nós vamos aqui buscar fazer aqui o download dessas bases. Eu vou buscar aqui, ó, dentro aqui, cada base tem a sua estrutura. Eu vou buscar aqui dentro de hidrografia, eu vou buscar aqui a base de drenagens e vou fazer o download. Enquanto faz o download, nós vamos começar a visualizar a nossa área. Onde a gente vai visualizar, nós vamos utilizar o ArcGIS como ferramenta que nós vamos processar esses dados.
Então, vamos adicionar nossa área de estudo aqui e começar a visualizar o que tem nessa área. Nossa área é esse polígono aqui, é um polígono regular, é um quadrado. E vamos aqui, a primeira coisa é saber qual que é a área dessa área de estudo, né? Eu não sei aqui quem me passou, não me passou essa área. Então, nós mesmos vamos buscar identificar essa área. Como que eu faço isso? Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima do arquivo vetorial, do shape adicionado, vou abrir a tabela de atributos. Open Attribute Table. Eu tenho até algumas colunas aqui existentes. Antes da gente começar, eu vou até excluir essas colunas para que a gente possa trabalhar de forma mais fácil. Como que eu excluo? Abro o Arc Toolbox, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa caixa de ferramentas aqui do ArcGIS, né? Caso ele não esteja aberto aí dentro do seu, você esteja perdido, ele fica bem aqui nesse menu, essa caixinha vermelha. Basta você buscar ela, clicou, ele vai aparecer para você. Feito isso, a gente vai primeiro fazer a exclusão daquelas colunas que não nos interessam dentro da tabela de atributos para poder trabalhar de forma mais fácil. Com isso, a gente vai vir aqui nessa aba de Data Management Tools. Dentro dela, eu vou procurar aqui uma que chama Fields. Dentro dela, também eu vou em Delete Field. Na ferramenta, eu vou selecionar o shape que eu quero excluir as minhas colunas. Ah, Gustavo, mas eu sei fazer clicando na coluna e excluir lá na tabela. Você pode fazer assim também, porém, desse jeito, como nós temos um número grande de colunas, é mais trabalhoso fazer dessa forma. Aqui a gente vai excluir todas de uma vez. Então, eu vou clicar nas colunas que eu quero excluir, lembrando que essa primeira coluna ela sempre é obrigatória, eu não vou conseguir excluir ela. Eu vou continuar aqui, selecionando todos. E vou dar OK. Pronto. Processado, não deu nenhum erro. A minha ferramenta aqui de processamento está configurada para fechar quando o processamento conclui com êxito, pessoal. Então, às vezes a de vocês aí vai estar um pouco diferente. Então, concluída, quando eu abro minha tabela de atributos, só existe essa coluna aqui. E para calcular a área, basta selecionar esse ícone à esquerda aqui da tabela de atributos em Add Field. Feito isso, eu vou dar um nome para o meu campo, para a minha coluna que vai ser criada, eu vou chamar ela de área. Evitem colocar caracteres especiais, coisas do tipo. Vamos colocar um nome bem limpo mesmo. No tipo, eu vou escolher aqui um tipo que aceite o formato número, porque, por exemplo, no texto eu não vou conseguir calcular a área se eu selecionar um campo do tipo texto na minha tabela. Então, eu tenho que escolher algum tipo aqui que aceite o formato, a estrutura de número para poder fazer. Poderia ser o float ou o double. O double é o que eu mais gosto. Aí aqui eu vou marcar a precisão e a escala. O que é cada um desses itens? A precisão é a quantidade de números que vai poder existir dentro desse campo. Aqui eu costumo colocar 10 para ter um campo grande, mas aqui você pode definir como você quiser. Se você vai ter um número ali que vai ter no máximo um valor que vai ter no máximo 10, no máximo 5 números, 4 números, 3, você decide como você achar melhor. Eu sempre utilizo um padrão de 10 e escala de 7. O que é a escala? A escala é a quantidade de casas decimais que vai poder ter nesse número. Se você no seu estudo você precisa só de 4, não te interessa o restante, só de uma ou só o número inteiro mesmo, sem casa decimal, também você pode fazer como você quiser. Aqui eu gosto de utilizar esse padrão de 10 e 7, é um costume meu. A gente tem essas manias, né? A gente vai utilizando esse método muito tempo, acaba criando a mania e sempre fazendo desse jeito. Então, sintam-se à vontade em fazer como for a necessidade aí do estudo de vocês. Feito isso, eu vou dar um OK. Criado aqui a minha coluna, eu vou fazer o cálculo de área. Para calcular a área, eu clico em cima do nome aqui da coluna com o botão direito e vou em Calculate Geometria. Então, pessoal, a ferramenta de cálculo aparece algumas opções para a gente. Eu posso aqui calcular a área, perímetro, a coordenada central desse polígono,
Se fosse um shape de pontos ou de linha, apareceria algumas opções específicas para essa estrutura, mas não vem ao caso. E ele me dá duas opções aqui. Eu posso utilizar a projeção cartográfica do próprio shape, ou eu posso usar a projeção do data frame, que é o meu data frame aqui do ArcGIS. Uma coisa, eu só consigo calcular a área aqui no ArcGIS se eu usar uma projeção plana. Se eu usar um sistema de coordenadas geográfico, que é o caso do nosso shape, que está em WGS 84, eu não consigo. Vou mostrar para vocês. Se eu clicar aqui, ele me desabilita a opção de cálculo de área dentro aqui das funções da ferramenta. Então, eu preciso ter um sistema de coordenadas plano. No caso aqui, a projeção UTM. Aqui já está definido o fuso dessa projeção. E agora aqui eu vou escolher a minha unidade de medida que vai sair essas áreas. Eu tenho todas essas opções aqui. O mais usual que nós trabalhamos, principalmente quando a área é muito grande, a gente utiliza a unidade de hectares. Então, eu clico em hectares, dou OK. Apareceu aqui, é uma área de 2.560 hectares. Ah, Gustavo, não apareceu aqui as casas decimais. Sim, não apareceu mesmo. Isso é um probleminha que às vezes acontece no ArcGIS, mas a gente consegue visualizar essas casas da seguinte forma. É só eu colocar para editar esse shape e recalcular essa área. Recalculando, eu tenho aqui as casas decimais. Então, é basicamente isso. Eu sei que é uma área de 2.560 hectares. É uma área bem grande, por sinal. A gente já identificou o tamanho da área. Com certeza, o nosso shape de hidrografia já baixou. E eu vou agora buscar esse shape dentro da minha pasta de downloads. Vou recortar ele, vou jogar aqui para a minha pasta do meu planejamento. Eu vou criar uma pasta que chama base cartográfica, que é a minha base de apoio para isso. Vou jogar lá dentro. Feito isso, a gente vai adicionar ela dentro do ArcGIS também. Eu vou adicionar agora dentro do ArcGIS. Eu tenho várias maneiras de adicionar, pessoal. Eu vou mostrar para vocês a maneira, para mim, mais simples de todas. Que talvez às vezes vocês não conheciam ainda, que é você arrastar esse arquivo aqui, ó, que é o arquivo que traz a informação do shape mesmo, que amarra toda a estrutura do shape. Normalmente é um arquivo, inclusive, até pesado, ó, tem 109 MB, que é o arquivo maior. Eu vou simplesmente arrastar e soltar dentro do meu ArcGIS aqui. Ele vai adicionar essa informação aqui dentro. Olha, identificando aqui previamente, a gente já viu que existem alguns córregos dentro da nossa área de estudo. E para isso agora nós vamos começar a trabalhar com a nossa imagem de satélite, que é mais um insumo que é importantíssimo para a gente identificar essas áreas. Então, para não ficar tão pesado, vocês percebem que é uma base pesada essa de hidrografia, eu vou fazer uma seleção só dessa área que me interessa. A gente pode fazer isso também de algumas maneiras, mas eu vou mostrar para vocês a maneira mais prática, rápida e bem descomplicada, bem simples. Eu vou usar a ferramenta de seleção. Essa ferramenta está aqui. Eu vou em Select by Location. Eu vou marcar aqui em cima a informação que eu quero selecionar. No caso, eu quero selecionar a drenagem. A partir de qual shape? A partir da área de estudo. E como que eu quero que essa seleção seja feita? Aqui, ó. Aonde houver interseção. Se encostar um shape no outro, ele vai selecionar para mim. Tá certo? Vamos testar? Eu vou só aplicar aqui. Pronto. Percebem que agora aparece com esse azul um pouquinho mais destacado só aquilo que está encostando na minha área de estudo? Então, feito isso daqui, agora eu consigo extrair só a informação que me é pertinente. Eu não preciso entender toda a estrutura de drenagem, pelo menos para esse estudo específico. Eu posso saber só o que está dentro da minha área mesmo. Feito isso, eu vou exportar esse shape agora com essa seleção.
Com isso, eu vou ensinar para vocês um princípio dos softwares de sistema de informação geográfica, de geoprocessamento. Quando você executa uma operação em cima de um shape, em cima de um arquivo vetorial, ele vai normalmente atribuir somente aquilo que está selecionado caso haja uma seleção desse arquivo. Alguns softwares, como o QGIS, por exemplo, você tem que marcar essa opção de atribuir a seleção àquela operação que está sendo executada. No caso do ArcGIS é automático. Tudo que você executar de operação em cima de um shape que tem algum nível de seleção, só vai executar para a seleção. Então, como eu selecionei essas informações, eu estou exportando os arquivos, ele vai exportar só o que eu selecionei. Como que eu exporto? Eu clico com o botão direito, em cima de drenagem, eu vou em Data, Export Data. Eu vou dar um diretório, que vai ser aqui dentro da minha pasta de planejamento de campo. Aqui está a minha área de estudo, aqui eu vou colocar também base hidrografia. Vou dar um OK, vocês vão perceber, ó, ele está me perguntando se eu quero adicionar o ArcMap, essa exportação que eu fiz, eu quero. Agora, eu vou desfazer a minha seleção, usando essa ferramenta de desfazer a seleção. E vou desligar aqui a minha rede de drenagem, que ela é até pesada, inclusive. Agora eu tenho só aquilo que me interessa. Agora eu vou excluir a base do estado todo. Eu tenho só o que me interessa, está aqui. Eu posso começar a fazer as minhas marcações. O que tem que ter no meu estudo mesmo, gente? Eu preciso de pontos para coleta de água para fazer um monitoramento de qualidade dessa água. Então, aonde que eu vou marcar esses pontos? Eu vou usar a imagem de satélite para ver os pontos de melhor acesso, para eu conseguir coletar essa água. Não adianta eu selecionar um ponto onde eu não tenho acesso a ele. Então eu já verifico isso em escritório antes, eu não preciso ir para campo e descobrir isso lá. Eu já faço isso antes. Eu vou utilizar um plugin, pessoal, que me dá acesso a imagens do Bing. São imagens satélite tão boas quanto as do Google Earth, tá bom? Em outra oportunidade eu mostro como instalar esse plugin, como ele funciona. Mas aqui eu consigo adicionar uma imagem de satélite e visualizar a minha área e os meus rios. A gente pode até ver, inclusive, que essa base de hidrografia ela é muito boa. A gente pode perceber que a posição dela está bem alinhadinho com a realidade. Então, isso é muito bom. É uma base que a gente pode confiar, inclusive, até na sua posição geográfica. Porque, às vezes, algumas bases ocorre um deslocamento grande da imagem. A gente tem que fazer muitos ajustes. Nesse caso, não precisa. Então, está aqui. Eu tenho aqui o município, a minha sede municipal é uma área de estudo próxima à sede. Eu tenho esses rios, eu tenho a minha rodovia, que dá acesso ao município e liga ele a outros. Então, eu vou identificar aqui os melhores pontos de acesso para a coleta de água. Para eu fazer isso, pessoal, eu vou fazer de uma maneira também muito prática aqui para vocês, para que vocês vejam que eu não preciso criar um shape, depois adicionar aqui, eu posso fazer de uma outra maneira que vai deixar bastante prático isso daqui. Ah, Gustavo, você mencionou que estava na posição, sim, claro que essa é uma base cartográfica elaborada numa escala muito grande, ela não vai ter a precisão de um mapeamento com esse detalhe, mas ela está numa posição coerente, ela está coerente com a realidade, então isso vai servir como uma referência muito boa para a gente. Aqui eu consigo extrair os nomes dos rios, inclusive caso exista. Vamos ver esse rio aqui, chama Rio Pari. Eu vou colocar aqui uma amostra, um ponto de coleta, nessa interseção desses dois afluentes aqui, onde tem essa estrada de acesso, que eu posso acessar por aqui. Posso vir tanto na rodovia e entrar e acessar aqui, como eu posso vir por aqui. E, eventualmente, talvez tenha até um acesso direto aqui, que não está aparecendo na imagem, mas eu tenho um acesso fácil aqui nessa interseção desses dois afluentes. Então, eu vou marcar aqui, eu vou usar essa ferramenta aqui de marcação na tela mesmo, de desenho. Percebam que eu não estou criando um shape ainda, eu estou só marcando na tela. Então,
Eu vou marcar aqui, o meu ponto vai ser esse. Um dos pontos. O outro ponto que eu quero do outro lado da rodovia. Então, eu vou pegar aqui esse ponto. A gente tem até inclusive aqui uma barragem que é alimentada por esse rio. Então, eu vou pegar um ponto bem aqui. Porque eu vou ter acesso, ou melhor, eu vou pegar um ponto aqui, bem nessa ponte, onde eu vou ter acesso pela outra pista que corta aqui. E eu vou acessar bem nesse ponto aqui essa coleta. Eu vou marcar aqui. E eu quero um mais abaixo aqui da nossa área de estudo. Eu vou escolher esse ponto aqui. É um ponto que eu vou ter acesso. É uma área até preservada, tem uma mata preservada aqui, que vai me dar eventualmente aí um novo parâmetro para fazer essa análise. Então eu vou escolher esse ponto. 3 pontos está suficiente? Depende, pessoal. Como eu disse, é um exemplo hipotético que a gente está trabalhando aqui. Poderiam ser mais, mas eu vou usar só esses 3 para a gente não avançar num tempo maior. Então, pessoal, feita a marcação dos pontos, eu vou fazer o que? Eu vou converter esses pontos em um shape, para não precisar criar o shape antes, depois marcar. Isso vai me facilitar. Basta eu selecionar tudo. Eu vou em Drawing, Convert Graphics to Features. Aqui, o que eu faço? Ele está me mostrando aqui que tem 3 arquivos selecionados. Está me perguntando se eu quero manter a seleção dos 3. Sim, eu vou converter ele em pontos. Aqui embaixo ele me pergunta qual o sistema de coordenadas que eu quero atribuir para esse shape que vai ser gerado. Eu vou atribuir, ele me dá a opção do data frame, ou eu posso atribuir de algum shape. Eu vou atribuir o mesmo da área de estudo, para que não tenha nenhum tipo de confusão aqui dessa informação lá na frente. Outra coisa que ele me pergunta aqui embaixo, se ele quer que eu delete automaticamente os pontos que eu desenhei na tela depois de gerar o shape. Porque eu não quero visualizar isso mais, eu vou utilizar somente o shape. Com isso eu vou dar um diretório e vou marcar aqui pontos coleta água. Você pode dar o nome que você quiser. É sempre bom, pessoal, vocês utilizar a separação das palavras com underline, evitar ponto, evitar vírgula, evitar caractere assim, dessa maneira, para que isso não corrompa, esse shape não corrompa depois. Vou dar um OK. Ele me pergunta se quer que eu adicione dentro do ArcMap. Sim, eu quero adicionar. Olha, quando eu seleciono na tela, eles sumiram, porque agora eles transformaram nesse shape. Ó. Se eu desligar e ligar, está aqui. Então, eu já tenho um dos itens obrigatórios do meu estudo, já levantado previamente a partir da imagem, a partir do estudo da rede de drenagem da minha região. Eu já sei onde eu vou pegar esses pontos, eu já vi que eu tenho acesso a esses pontos, eu já tenho essa informação mapeada. Para eu poder complementar essa informação, eu vou calcular as coordenadas aqui e vou salvar essa tabela. Eu posso nomear esses pontos, eu já vou nomear eles aqui, inclusive já tem essa coluna criada aqui nesse shape. Então, para nomear, eu vou ligar o meu editor e vou nomear esses pontos. Ó, se eu clicar no canto esquerdo aqui, eu vou fazer a seleção desse ponto na tela, que seria a mesma coisa que se eu selecionasse dessa maneira. Então, eu vou clicar aqui, ele me selecionou esse ponto. Esse é o ponto 2 na minha sequência aqui da minha tabela. Esse é o ponto 3, mas eu quero uma sequência lógica, onde eu saia da sede e venha marcando esses pontos. Então, esse ponto, que aqui é o segundo ponto dentro da posição da tabela, vai ser o meu ponto 1. Esse ponto, que é o último, vai ser o meu ponto 3. E esse aqui vai ser o meu ponto 2. Então, eu já nomeei os pontos. Agora, eu vou calcular as coordenadas aqui desses pontos. Porque eu só marquei na tela, vocês perceberam, eu não sei a coordenada desses pontos. Como que eu calculo? Eu venho aqui no ArcToolbox. Dentro aqui do Data Management Tools, eu tenho mais uma aba aqui que é a aba Features. Dentro dela existe essa ferramenta,
adicionar coordenadas XY dentro do meu shape. Eu clico 2 vezes, ela é talvez uma das mais simples de todas. Basta eu selecionar o meu shape, que no caso é os meus pontos, e eu vou dar um OK. Agora eu venho na minha tabela, ele já calculou as minhas coordenadas. Ah, Gustavo, mas essa coordenada está muito estranha. Não, não é que ela está estranha, pessoal, ela está em um outro formato. Lembra que o meu sistema de coordenadas desse shape é um sistema de coordenadas geográfico. Então, ela vai aparecer em um formato de coordenada geográfica. Existem alguns formatos aí, uns mais usuais, outros menos. Esse aqui é o que a gente chama de grau decimal, pessoal. Existe talvez o mais comum grau minuto segundo, mas esse é o grau decimal, é uma coordenada, é uma estrutura de coordenada geográfica também bastante utilizada, um formato. Então aqui eu tenho as coordenadas, eu posso converter elas depois em alguns softwares que é possível converter para uma coordenada plana, caso o equipamento que você vai utilizar não aceite coordenada geográfica, mas eu te adianto que é uma coordenada bem simples e bastante comum dentro dos programas e também dos aparelhos para você inserir. Então eu já tenho aqui as coordenadas, eu posso exportar isso em tabela, caso eu queira, clicando ali em Export, dou um diretório aqui, eu vou salvar aqui a minha tabela no formato aqui DBase, eu posso salvar em um TXT, então eu vou chamar aqui de lista coordenadas pontos coleta. É um nomeio grande? Mas aí você nomeia como você achar mais fácil, mais tranquilo. Ela vai aparecer numa estrutura um pouco esquisita. Se você olhar aqui, onde eu salvei ela, eu salvei dentro aqui do meu shape. Olha aqui, ela vai aparecer no formato DBF. Basta eu abrir o meu Excel. Vim aqui em arquivo, abrir, vou vir aqui no meu planejamento de campo, mando visualizar todos os arquivos e vou abrir aquele arquivo DBF, lista coordenadas ponto, e eu tenho aqui a mesma tabela que eu tenho dentro do meu shape em Excel, caso eu queira levar isso, ou caso eu queira usá-la como uma referência para minha anotação. Onde eu posso ter uma coordenada que se eu precisar no campo inserir manualmente, ela já está aqui para mim. Se acaba a bateria do meu equipamento GPS, a gente sabe que no campo pode acontecer diversas situações que a gente não espera. Então, toda informação é sempre importante e pode ser útil, mesmo que a gente não pense. Então, essa lista das coordenadas dos pontos de coleta, a gente pode levar ela impressa com um campo de anotações aqui de observação. Um campo de observação para anotar alguma coisa referente a esse ponto, algo que seja pertinente ao estudo. Então, basta agora só salvar ela em um outro formato. Quando eu mando salvar, ele já não vai aceitar o salvar naquele formato. Eu vou tirar de dentro da pasta dos shapes para não ficar confuso. E aqui eu tenho toda a informação que eu preciso até então para a minha coleta de água. Eu tenho a tabela, eu tenho as coordenadas em uma tabela, eu tenho o shape de pontos, caso eu queira inserir direto no meu equipamento de GPS, ou no software, ou aonde quer que eu vá utilizar essa informação. E eu já atendi o primeiro quesito. O segundo quesito que eu preciso fazer é fazer uma sondagem para identificar o tipo de solo dessa área de estudo, porque a base cartográfica existente não me atende e eu não consigo ter precisão no tipo de solo aqui dessa região. Então eu tenho que fazer uma sondagem a cada 500 metros, que é o que exige o meu estudo. Então, como que eu faço isso? A gente vai criar automaticamente esse grid. Por que eu vou criar esse grid, Gustavo? Porque é um estudo que eu não quero ser tendencioso. Quando a gente vai selecionar áreas para fazer sondagem ou para fazer qualquer tipo de
identificação em campo, onde eu preciso de fato modelar a realidade, eu não posso ser tendencioso. Então eu preciso ser completamente imparcial e a gente pode usar até a palavra aleatório. Eu tenho que escolher ou sair clicando na tela fazendo um grid aleatório aqui, mas eu nunca vou ter certeza se eu estou dentro desse intervalo. Então como que eu vou fazer isso? A gente vai utilizar uma ferramenta que a gente chama de Fishnet dentro do ArcGIS, que vai criar esse grid automático para a gente a partir da nossa área de estudo. Vamos ver como é que faz? Então vamos lá. A gente vem aqui no nosso ArcToolbox. Dentro aqui dessa mesma aba de Data Management Tools, a gente vem na Feature Class. Dentro dela, a gente tem essa opção de Create Fishnet, que é onde nós vamos criar essa informação, esse grid. Primeira coisa que a gente tem que fazer na ferramenta é dar um destino para ela, um diretório final. Ela é mais diferente das outras. As outras, normalmente, a gente dá o diretório final no final da ferramenta, né? A gente insere todas as informações, todos os elementos e dá um diretório final. Aqui não, aqui é no começo. Eu vou dar um diretório final. Eu vou manter dentro da pasta de shape, porque vai gerar um shape. Eu vou colocar aqui grid, coleta de solo. Feito isso, pessoal, eu tenho que me passar aqui pro software o quadrante onde vai existir, onde vai ser a referência para a geração desse grid, né? Então, para eu não precisar digitar as coordenadas, a coordenada máxima do topo, a coordenada máxima aqui de baixo, a da direita e a da esquerda, eu vou utilizar a referência da minha área de estudo. Como que eu utilizo? Eu posso buscar o shape aqui. Como eu posso só... Ele vai estar aqui, ó, em algum local. Por que apareceu outros? Porque foram outras que eu abri recentemente no mesmo arquivo do ArcGIS. Ele está mantendo aqui esse rastro, vamos dizer assim. Mas o que eu quero utilizar é a minha área de estudo. Quando eu coloco aqui, ele já preenche automaticamente essas coordenadas. E agora eu vou utilizar essa referência aqui. Embaixo, pessoal, eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso fazer isso definindo qual que é o tamanho da minha... Aqui eles chamam de tamanho da célula, né? Que é o tamanho do pixel, ou como você achar melhor, vai ser o tamanho do quadrante que eu vou utilizar. Se eu quero a cada 500 metros, eu vou utilizar aqui um quadrante de 500 por 500. Para que eu possa gerar esse grid aqui dentro do padrão do meu estudo. Eu poderia utilizar também por número de linhas e colunas, mas não é o critério que eu vou utilizar. Então, eu vou zerar essa informação. Aqui é uma informação obrigatória. Se eu não preencher, ele não vai me aceitar finalizar. Então, é uma informação que eu não vou utilizar. Eu poderia usar as duas, poderia usar só uma ou a outra, mas no meu caso, eu tenho como exigência do projeto que sejam pontos de sondagem a cada 500 metros. Então, eu vou utilizar essa informação. Preciso preencher mais alguma coisa? Não, eu vou mudar somente aqui, porque eu quero que gere um shape do tipo polígono. Eu não quero linhas, para poder facilitar a minha inserção dentro de algum equipamento ou para eu poder visualizar isso melhor. Feito isso, pessoal, basta eu dar um OK. Ele gera para mim aqui essa informação. Ele criou um grid totalmente dentro da área aleatória a partir das coordenadas que eu informei. Se eu tirar o preenchimento desse grid aqui, eu vou colocar ele de amarelo para dar um destaque. E vou colocar esses pontos aqui de vermelho. Vou colocar até um triângulo aqui vermelho. Então aqui eu tenho os meus pontos de sondagem. Ah, Gustavo, teve um ponto de sondagem que caiu na rodovia. Tem um ponto de sondagem que caiu aqui numa área que não tem acesso, um dentro do rio. Claro, como essa é uma ferramenta, ela não leva em consideração o uso do solo. Ela simplesmente delimitou um grid a partir de uma coordenada. Outra coisa que vocês podem ver, ele não está ajustado exatamente aqui. Não tem problema, pessoal. Só se o seu estudo exigir. Aí sim você vai pegar exatamente a coordenada dos 4 cantos e utilizar aqui como referência. Mas isso daqui não vai atrapalhar. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso excluir
os pontos que não me interessam, que não vai se aplicar ao meu estudo. Eu não vou coletar, fazer uma sondagem dentro de uma rodovia ou na faixa de domínio de uma rodovia. Então, para isso, eu vou mandar editar aqui os meus pontos. Posso clicar com o botão direito e editar ele específico. Eu posso vir no meu editor e clicar para editar. Eu vou desligar a minha área de estudo para que ela não tenha interferência e também o meu grid polígono aqui. Então, eu vou excluir aqui aquilo que eu não vou utilizar. Pronto, pessoal. Basicamente, eu consegui selecionar a minha área aqui de estudo. E eu tenho agora o meu grid para a minha sondagem. E agora eu vou simplesmente fazer o mesmo processo que eu fiz para os meus pontos de coleta de água. Eu vou fazer o meu cálculo de coordenada. Desculpa, eu vou calcular a coordenada desses pontos para poder passar para o meu técnico, ou eu mesmo, quando eu for fazer essa atividade de campo, se for eu, fazer a sondagem dentro dessas coordenadas. Como eu disse, alguns softwares vão receber essa informação em shape, talvez outros vão receber em forma de tabela, ou você precisa dessa informação para fazer uma anotação em campo. Então, tudo isso daqui são dados que você vai estruturar para poder fazer. Então, pessoal, nós vamos agora calcular a coordenada aqui, né? Que é igual ao que nós fizemos. Feature, adicionar a coordenada XY. Eu vou aproveitar esse shape de pontos que foi gerado, vou dar um OK. E aqui está a minha lista de coordenadas. Que essa daqui já veio com a coordenada plana. Coordenada UTM, porque foi o formato do arquivo, o sistema de coordenadas que foi gerado o arquivo. Então, não tem problema também, pessoal. Não se preocupem com isso. Tá tudo bem, viu? Por que gerou isso aqui? Por conta do sistema do DataFrame. O meu DataFrame está definido como sistema de coordenadas UTM. E ele trouxe essa informação que foi, inclusive, a que foi inserida na ferramenta para desenhar o quadrante. Se vocês não se lembram, a gente usou as coordenadas planas. O sistema atribuiu essa coordenada plana, mesmo que a nossa área de estudo esteja em um sistema de coordenadas geográfico. Para finalizar agora, pessoal, eu vou fazer um croquis. Eu vou fazer um croquis de acesso aqui, aonde eu vou entregar isso para um técnico de campo, ele consiga se orientar e verificar as dificuldades ou pelo menos os pontos onde ele vai estar dentro dessa região. Quando ele começar a andar nesses pontos, se ele tiver um croquis bem feito, vai auxiliar bastante ele em campo. Quem trabalha em campo sabe o quanto um croquis bem feito ajuda a nos orientar dentro dessa correria que é o levantamento de dados em campo. Então, para fazer esse croquis, eu vou utilizar aqui a página de layout do ArcGIS, mas antes disso eu vou desenhar um elemento que é importante. A gente poderia ter extraído isso da nossa base de dados estadual, como a gente fez com a hidrografia, mas como é muito pequeno, eu mesmo fazer esse desenho, que é dessa rodovia, que é importantíssimo ele saber onde está a rodovia. Nós vamos usar o mesmo método dos pontos. Eu vou clicar aqui no Drawing, que é a ferramenta de desenho, eu vou desenhar o formato de linha e vou marcar aqui grosseiramente, pessoal. Lembra que isso é somente um croquis de localização. Eu não tenho intenção de modelar com perfeição essa rodovia. Eu não tenho intenção de calcular o tamanho dela. Eu não tenho intenção de particionar. Não tenho intenção de ter de fato aqui uma precisão. Eu só quero mostrar a localização aproximada dela para que ele se oriente dentro da sua atividade de campo, para que você, né, eu falo ele quando eu penso em um técnico que vai a campo, para você, profissional, que quando você for a campo, se você não mandar um outro técnico, faça esse trabalho. Eu só desenhei mesmo a rodovia, eu não vou desenhar as outras vias de acesso, pelo menos no meu caso aqui não vai ter tanta importância, mas se você julgar necessário, desenhe as vias de acesso. Nós vamos desenhar aqui somente a rodovia. E
Essa outra rodovia aqui, corta aqui, que também dá acesso ali à sede. Nós vamos desenhar essas duas. Vou aqui. Essa está um pouco mais simples, que ela só uma linha reta. Então agora eu vou fazer uma seleção aqui, como eu fiz com aqueles pontos. Vou vir em Drawing, Convert Graphics to Features. Mesmo processo. Vou manter a seleção, agora ele vai exportar como linha. Vou manter aqui o sistema de coordenadas da minha área de estudo e vou mandar apagar o desenho que eu fiz na tela, que eu não quero ele mais. Agora eu vou colocar aqui rodovias. Nesse caso não me importa se são rodovias estaduais ou federais, só me importa a localização delas. Vou mandar adicionar o meu ArcMap. Estão aqui as minhas rodovias. Agora a gente vai para o nosso layout. Para clicar no layout, para selecionar o layout, eu venho aqui. A gente tem aqui o Layout View, tem outros caminhos para chegar lá, esse aqui é o mais simples, basta clicar aqui no Layout. Lembrando que a gente não tem intenção de de apresentar um carimbo, de ter informação técnica, é simplesmente um croquis de orientação, de localização para o técnico de campo, para você que vai fazer sua atividade de campo. Lembra que o nosso foco é esse. Então, chegando no Layout, eu vou dar um zoom aqui. Eu preciso dar um zoom com uma ferramenta que eu utilizo lá no DataView, para que eu consiga aproximar aqui. Eu posso fazer assim, como eu posso vir aqui, clicar com o botão direito na minha área de estudo e mandar dar um zoom para essa camada. Olha como ficou agora. Nesse caso, eu não quero mostrar nem a sede. Para mim, não me interessa nem a sede. Eu só vou mostrar que ela está naquela direção. Então, eu vou aqui. Cortar, vou diminuir. Na verdade, eu vou até manter ele desse jeito. Eu vou, para que ele veja a continuidade da informação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou só indicar algumas coisas e melhorar a minha simbologia. Nas rodovias, eu vou mudar a simbologia dela para uma simbologia que me agrade mais e que dê um destaque maior para ela. A gente tem várias opções pré-definidas. Eu gosto bastante dessa simbologia aqui. Não é uma simbologia específica de rodovia, mas eu pessoalmente gosto. Então, eu vou utilizar ela aqui. Mas você sinta-se à vontade de ver aquilo que vai ser mais agradável e visual para você. A gente vai manter essa imagem no fundo, inclusive, porém, o destaque de algumas informações é importante. Essa hidrografia, esse azul é legal, mas eu quero um azul mais destacado. Eu vou pôr esse azul bem clarinho, que vai me dar um realce maior dessa informação. Os pontos de coleta eu vou manter eles verdes, mas eu vou pôr ele também como um outro formato, triângulo, para se diferenciar. Eu vou colocar um quadradinho como esse, para que a gente visualize e veja a diferença entre eles, entre o ponto de coleta e o ponto de sondagem. E é isso. Eu vou fazer só mais um pequeno detalhe aqui, que eu vou inserir uma pequena legenda embaixo para orientar quem está fazendo, não ficar perdido. Então, eu vou aqui subir essa informação. Eu vou dar um zoom, inclusive, mais aproximado. Eu poderia calcular isso daqui, organizar pela escala, mas eu vou manter pela ferramenta de zoom. Para mim, nesse momento, vai ser mais prático. Eu vou aproximar bem aqui em cima. E aqui embaixo, eu vou criar uma legenda para poder facilitar o entendimento aqui do que está sendo representado nesse mapa. Para eu criar uma legenda, eu venho aqui em Insert, Legenda. Eu vou deixar marcado aqui tudo que eu quero representar. Todos os shapes que eu quero representar como legenda. Eu vou querer o grid coleta do solo label, que são os pontos. Eu vou querer os pontos de coleta de água, as rodovias, a base de hidrografia, minha área de estudo. Esse grid de coleta não me importa, eu só preciso do ponto, não preciso da área. Então eu vou avançar. Ele pode travar um pouquinho assim mesmo, pessoal, não estranho. Eu já poderia definir uma borda aqui, mas eu não gosto de definir aqui. Eu vou mostrar para vocês, se você quiser ver aqui um preview de como está ficando a sua legenda, você já pode visualizar. Mas eu não gosto de definir aqui, é uma questão pessoal minha, mas também
Vocês podem definir tudo antes. Aqui eu poderia já definir o formato, que existe alguns formatos diferentes para a legenda, já pré-definidos do ArcGIS. Você poderia já definir o tamanho, mais algumas informações. Eu também não mexo nada aqui por enquanto. Eu sempre concluo. Você pode alterar aqui o título, as colunas. Eu gosto de sempre avançar até o final e eu edito isso depois. Por quê, pessoal? Para mim é mais fácil. Se eu clicar 2 vezes em cima da legenda, agora eu consigo editar as mesmas informações. Eu vou editar aqui a área, eu gosto desse formato. E para os de linha, eu gosto desse formato aqui. Então, acho que é isso. A gente já tem aqui a nossa base. Eu vou manter esses dois diferentes. Deu algum probleminha aqui, mas isso não vai afetar o nosso grid, o nosso croquis. Até porque vai manter essa diferenciação e está tudo bem. Com isso, o que nós vamos fazer agora? Eu vou converter isso daqui para como se fosse uma imagem aqui dentro do ArcGIS. Convertendo, eu consigo editar de forma individual essas informações de um por um. Basta eu clicar com o botão direito, vir em Ungroup. E a partir daqui agora eu consigo selecionar e movimentar de forma individual cada um deles. E eu vou fazer isso em cada um dos itens para eu poder renomeá-los. Aqui vai ser rede de drenagem. Esse daqui eu vou também mudar, vai ser o grid de coleta de sondagem, de solo. Esse aqui vai ser os pontos de coleta de água. Esse aqui vai ser as rodovias. Já está até igual, inclusive. E a nossa área de estudo, eu vou tirar esse underline. Eu vou chamar isso de área de influência direta. É um termo que é bastante utilizado nos projetos de meio ambiente. Eu vou completar aqui com legenda. E agora eu vou agrupar tudo de novo. Agrupando tudo de novo, eu posiciono como eu quiser. E agora sim eu posso fazer a minha... Eu posso fazer a minha caixa, eu posso colocar as bordas que eu quiser. Então eu clico 2 vezes. Aqui tem todas as bordas. Eu vou colocar uma borda um pouco mais bonita. Aqui eu vou dar um espaço. Esse gap é um espaço da borda para o texto. Eu vou dar um espaço aqui de 5. E eu vou colocar um fundo branco para que ele não suma dentro da imagem de satélite. A gente pode selecionar qualquer um e colocar branco, isso não importa. E para que ele fique igual, eu vou ter que colocar o mesmo gap aqui que eu estou colocando para as bordas, senão vai ficar um buraco lá em um espaço. Feito isso, a gente tem aqui a nossa legenda. Que eu poderia fazer, inserir ela em qualquer outro local, mas eu vou colocar ela aqui, eu vou até aumentar um pouco, para ela preencher aqui um campo maior. Talvez esteja até um pouco desproporcional, pessoal, mas isso daí vai muito do gosto, vai muito de como a gente vê essa informação. Mas eu vou até manter esse croquis desse jeito. Vou diminuir somente um pouco. Vou usar aquele rodapé ali para colocar algum campo de observações. Aqui eu vou desenhar um quadro só para eu colocar 2 itens de layout. Vou colocar o fundo dele branco.
Feito isso, eu vou inserir aqui o norte. Aí você pode escolher o que te agrada mais. Esse é um norte que eu gosto. Você vai colocar ele aqui bem grande. Para a pessoa saber a orientação que está essa imagem. E embaixo do norte eu vou inserir uma escala gráfica. Também aqui fica muito a gosto de quem está fazendo. Eu gosto dessa. E aqui eu vou configurar a minha escala gráfica. Vou em propriedades. Eu vou manter 4 espaços, não tem problema. Aqui eu vou mudar para metros. Vou escrever a label como que eu quero que apareça na escala. Metros. E vou dar um OK, do jeito que está. E depois, para me aproveitar esse espaço aqui que vai ficar em branco, provavelmente, eu vou criar mais um quadro desse. Vai ser branco. Que vai ser o meu campo de observações. Onde eu vou poder fazer algumas anotações. Eu posso até, inclusive, diminuir um pouco desse campo aqui, e desse quadro aqui. Vou ajustá-los aqui, para que eles não sobreponham ao desenho. Manter uma certa simetria. Tem uma ferramenta de régua no ArcGIS aqui no layout dele, que nos auxilia, mas acho que a gente não precisa usar nesse momento. Como eu disse, é só um croquis, não é um documento onde tem a necessidade de ter uma precisão, uma simetria. Isso aqui é só uma representação de auxílio de campo. Eu vou aumentar um pouco. E com isso a gente conclui o nosso croquis. Esse é um layout que eu criei, inclusive agora, não é o que eu mais utilizo, mas você pode montar do jeito que te agrada, não tem muito problema. Eu vou até dar um destaque maior na área de estudo, aumentar a espessura da linha, para que a gente veja ela melhor. Aí você poderia inserir área, diversas informações aqui que pode te auxiliar lá. No meu caso, o que me importa é só isso daqui mesmo, para a pessoa se orientar dentro da sua área de estudo. Poderia inserir uma grade de coordenadas, mas no meu caso eu não quero, mas são elementos que você vai compor conforme a necessidade. Como eu falei, o geoprocessamento ele te dá um leque grande de ferramentas e de dados que você pode inserir e agregar dentro do escopo aí do seu planejamento. No meu planejamento eu preciso de um croquis bem básico e simples dessa maneira. Eu vou agora exportar, vou em File, Export Map. Eu vou agora aqui achar o meu planejamento. Vou selecionar, vou criar uma pasta, aliás, de croquis de localização. E vou salvar ele aqui. Você pode salvar em PNG, em JPEG. Eu gosto de PNG porque mantém um pouco mais a qualidade do arquivo. Ele vai demorar um pouquinho, viu, pessoal? Então, quando gerar, eu já vou voltar com vocês aqui para mostrar o produto final e a gente chegar aqui numa conclusão. Por que que ele demora? Por conta dessa imagem de satélite. Ele tem que processar ela para poder gerar. Ele normalmente demora uns minutinhos, dependendo da máquina. Mas está tudo certo, viu? Já já eu volto e mostro para vocês como ficou o nosso croquis, que é o nosso último produto do nosso planejamento. Então, pessoal, a gente concluiu aqui. Vai aparecer essa mensagem aqui no canto esquerdo, embaixo, mostrando que a nossa exportação ficou completa. Agora eu vou abrir aqui o nosso planejamento.
a pasta croquis de localização e vou abrir esse croquis para a gente ver como ficou o resultado do nosso trabalho. Olha, a gente tem aqui, esse croquis pode ser impresso, a imagem saiu com uma resolução excelente. A gente poderia ter usado a imagem do próprio ArcGIS, que tem aqui, que eu vou mostrar para vocês em um outro momento. Eu posso mostrar em outro momento, mas fica aqui no Basemap do ArcGIS. Mas eu utilizei essa imagem do Bing, que é tão boa quanto. Aqui está tudo marcado. Tem aqui a minha legenda. E as informações aqui, os elementos cartográficos, vamos dizer assim, no campo de observações. Como eu disse, é um produto simples, não tem intenção de ser tão bonito, não tem intenção de ser técnico, ele tem intenção simplesmente de atender o nosso planejamento de campo. Então, atende bem a necessidade do projeto hipotético que a gente criou. E agora a gente concluiu tudo que a gente precisa. Nós temos aqui o nosso croquis de localização para auxiliar a nossa atividade. Nós temos os nossos shapes, a nossa área de estudo. A gente tem o grid de coleta de solo. A gente tem os nossos pontos de coleta de água. Temos aqui a lista de coordenadas dos pontos de coleta de água. E a gente poderia ter exportado também do grid de sondagem de solo, né? Eu falei coleta de sondagem de solo, mas a gente acabou não fazendo. Porém, se fosse necessário, teria essa opção e seria igual como foi feito aqui para a exportação da tabela da coleta de água. Então, pessoal, a gente finaliza aqui o nosso planejamento. Isso aqui foi só um exemplo que eu quis mostrar para vocês na prática mesmo, como que você vai planejar sua atividade de campo e como que o GEL pode oferecer ferramentas, ele pode te dar aí uma visão até mais ampla do que você pode utilizar em campo para te auxiliar, para poder dar mais agilidade à sua atividade de campo. Como até eu mencionei no vídeo passado, onde falamos lá sobre os 5 pontos que o geoprocessamento resolve de problemas para você. Quando eu citei o planejamento, agora eu estou mostrando para vocês que isso de fato pode resolver muita coisa em campo. Isso foi só um exemplo específico, isso pode ser aplicado para diversos estudos e também pode ser gerado outros produtos além do que eu mostrei aqui. Isso aqui foi só um exemplo muito específico para vocês terem ideia do que o geoprocessamento pode te oferecer a partir do momento que você entende a amplitude do que ele pode fazer por você. Então, pense comigo o tanto que essa ferramenta pode acrescentar na sua vida profissional, quanto o geoprocessamento pode completar você como um profissional de meio ambiente. Então, a ideia do vídeo de hoje era mostrar que aquele tópico que falamos no vídeo passado existe de fato, que na prática ele funciona, não só está no meu imaginário, vamos dizer assim, mas ele funciona, ele existe, para que vocês comecem a ver o potencial dessa ferramenta na sua vida profissional. É isso daí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu queria pedir para que você curta, que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal. Eu tenho também uma página no Facebook, me siga lá também, me siga no Instagram, tudo sobre gel em todas as minhas redes sociais. Basta você pesquisar no Instagram, tudo sobre gel, no Facebook, tudo sobre gel. Vocês vão ter diversos conteúdos voltados ao geoprocessamento e também mostrando para você aí que trabalha na área ambiental, como você pode transformar a sua vida profissional através dessa ferramenta. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.